Bom, gente, vamos lá para a primeira aula desse módulo de urogenital. A gente vai aqui falar um pouquinho sobre o que vai ser o módulo, sobre os órgãos que nós vamos estudar durante esse módulo, tá? Então, lembrar que aparelho é a junção de dois sistemas. Então, nós temos o aparelho urogenital, que na verdade é a junção do sistema urinário com o sistema genital, ok? O que seria o sistema urinário? Então, o sistema urinário é aquele responsável pela fabricação, pela síntese da urina. E a urina, ela vai eliminar aí vários resíduos. Esses resíduos, eles vêm do funcionamento das células, né, do metabolismo orgânico. E além disso, a urina, ela é responsável pela eliminação de água, de eletrólitos. E aí, tudo isso vai ser eliminado para a manutenção da homeostase. Então, a gente acho que já falou dessa palavrinha homeostase, que quer dizer o equilíbrio fisiológico, ok? Bom, quais são os órgãos que compõem, que formam o sistema urinário? Então, primeiramente, os rins, que são aí os nossos protagonistas. Por quê? Porque eles é quem vão filtrar o sangue, formar a urina, e a urina ela já sai pronta dos rins. E aí, o que acontece? Ela só vai fazer caminhar pelos ureteres, que a gente visualiza aqui. Os ureteres, eles vão chegar na região da bexiga. Então, a urina ela vai ser acumulada na bexiga. E aí, o que vai acontecer é que, num devido momento, quando a bexiga estiver cheia, existe aqui um mecanismo, né, da micção, um mecanismo fisiológico, que diz para o cérebro, olha, está na hora de você ir ao banheiro, né, de você fazer a micção. Então, aí o que acontece é que a bexiga se esvazia através da uretra. Então, o sistema urinário ele é um sistema muito simples, em que eu tenho basicamente os dois rins, né, o nome do órgão é rim, só no plural, que é rins. Eu sei que tem muita gente que acha que o nome do órgão é rins, não é, tá? Então, aqui, ó, rim esquerdo, rim direito. Depois disso, a gente tem, então, a saída da urina através dos ureteres. Aqui a gente está visualizando a artéria aorta se dividindo em ilíacas comuns. Então, olha a relação de posição. O ureter, ele passa exatamente aqui onde a ilíaca comum, ela vai se dividir em ilíaca interna e ilíaca externa. E aí, o ureter vai entrar na bexiga. E aí a bexiga, quando cheia, né, quando essa urina foi armazenada até uma certa quantidade, a uretra vai liberar a urina para o meio externo. Aqui o posicionamento em relação às paredes. Então, aqui a gente já viu a parede posterior do abdômen, relembrando, né, o quadrado lombar, aqui o músculo ilíaco, aqui o psoas, que são músculos da parede posterior do abdômen, a gente reviu isso lá em digestório. Aqui a gente tem a presença do diafragma, então o diafragma ele também faz parte da parede posterior do abdômen. E a relação dos órgãos. Então, os dois rins, aqui a gente já visualiza um órgão que é a glândula suprarrenal. Depois disso, eu tenho os dois ureteres. Então, eu percebo que o ureter, ele sai do abdômen, ele entra na região da pelve, que nós vamos estudar agora, e aí entra na bexiga. Então, olha só, a bexiga, olha a relação dela com a sínfise púbica. Então, a bexiga ela é um órgão que a gente chama de retropúbico. Ela fica logo atrás aqui da região da sínfise púbica. Uma relação interessante também é a relação com o peritônio. Vamos falar dele de novo, não tem como. Então, o peritônio, olha só, ele passa, na verdade, na frente dos dois rins, na frente das glândulas suprarrenais. Já falamos que passa na frente do pâncreas, que passa na frente do duodeno. E aí, quando o duodeno ele faz aquela curva,
que é a chamada flexura duodeno jejunal, o jejuno já mergulha dentro da cavidade peritoneal. Então, aqui o rim, os ureteres, a gente visualiza aqui, são órgãos retroperitoneais. Depois disso, olha essa figura, a gente visualiza aqui os dois ureteres. Os ureteres, essa é uma pelve feminina, estão chegando na bexiga. E aí, aqui a gente já visualiza a região do útero, né? Então, ó, os ureteres, eles continuam como órgãos retroperitoneais. E essa figura é interessante porque a gente visualiza essa camada de gordura que nós já discutimos lá quando discutimos indigestório, quando discutimos peritônio, que é a chamada fáscia extraperitoneal. Então, quando a gente vai para a parede posterior do abdômen, essa fáscia ela aumenta muito. E aí nós vamos ver na aula de rim que o rim ele fica dentro de uma cápsula gordurosa, de uma cápsula adiposa, né? Aqui, então, a gente visualiza essa relação, novamente, entre os ureteres e o peritônio. Portanto, os ureteres também são órgãos retroperitoneais. Bom, e em relação aos sistemas genitais? Os sistemas genitais, feminino e masculino, genital vem daquilo que gera, né? Então, os sistemas genitais, eles são responsáveis por gerir um novo ser. E para gerir um novo ser, para gestar um novo ser, é necessário uma série de estruturas e de processos fisiológicos. Então, por exemplo, a formação de hormônios, a produção de hormônios, a produção de gametas, né? Então, quem faz isso são os dois sistemas genitais, masculino e feminino. Bom, primeiro, a gente fala um pouquinho do masculino. Aqui o que acontece é que o genital masculino, ele está extremamente relacionado com o urinário. Então, olha só, visualizando um esquema, então aqui a gente vê a região da bexiga, aí aqui eu visualizo a região da uretra masculina, e o que acontece aqui? Logo abaixo da bexiga eu já vou ter um órgão, que é um órgão relacionado ao sistema genital masculino, que é a próstata. Então, a próstata ela tem uma relação muito importante com a região mais inferior da bexiga e com a uretra. Olha só, a uretra masculina, ela passa por dentro da próstata. E aí, lá nas correlações anatomoclínicas, a gente vai ver um monte de coisa que acontece por conta dessa sintopia, dessa relação de posição. Bom, depois disso, o que acontece é que a gente visualiza uma outra estruturazinha pequena aqui, que é a chamada glândula bulbo-uretral. Essa glândula, o que ela vai fazer? Ó, ela vai liberar a sua substância também dentro da uretra. Então, já vimos próstata, glândula bulbo-uretral. E aí, aqui eu tenho uma parte da uretra que está passando primeiramente por dentro da próstata, tem uma parte da uretra que vai passar por dentro do pênis. Importante dizer aqui que a uretra masculina, ela vai participar tanto do sistema urinário quanto do sistema genital masculino. Ou seja, vai passar pela uretra masculina tanto a urina que vem lá da bexiga, quanto o sêmen que vai ser produzido aqui dentro da uretra prostática. Não vou entrar em mais detalhes agora, eu quero só que vocês tenham uma introdução do assunto, ok? Bom, aqui uma outra visualização que é a mais próxima que vocês vão ter lá das peças anatômicas. Então, ó, ponto de referência sempre sínfise púbica. Então, eu visualizo aqui a sínfise púbica. Como eu já havia dito, ó, a bexiga é um órgão que está logo atrás da sínfise púbica, nesse corte mediano. Depois, eu tenho aqui a região da uretra, ó, a uretra, ela passa um pouquinho por dentro da bexiga.
depois ela vai passar por dentro da próstata, depois ela vai passar por dentro deste músculo aqui que contém aquela glândula bulbo-uretral, e depois ela vai passar aqui então por dentro do pênis. A gente precisa lembrar que o homem ele tem a região do escroto, não é bolsa escrotal, porque escroto, a raiz da palavra já quer dizer bolsa. Então, a gente não fala bolsa escrotal, que é a mesma coisa que a gente falasse bolsa bolsal, ok? Então, a gente fala escroto. E aí, dentro aqui do escroto, a gente vai ter o testículo, que é o órgão que vai produzir os gametas masculinos, e a gente vai ter um outro órgão chamado de epidídimo, que é um órgão que vai armazenar e vai acabar de amadurecer estes espermatozoides, ok? Então, o sistema genital masculino é basicamente formado pela próstata. Aqui a gente visualiza, ó, as vesículas seminais, que eu não havia falado. Então, vesícula seminal a gente já imagina que é porque ela vai produzir uma substância que vai estar relacionada ao sêmen. Então, na verdade, é um dos componentes do sêmen. Depois, a gente tem, então, a uretra, fazendo parte também do sistema genital masculino. Aqui, no escroto, testículo e epidídimo. Essa pequena glândulazinha bulbo-uretral e o pênis. Então, estes aí são basicamente os órgãos do sistema genital masculino. Bom, e aí lá nas listas de exercício de digestório, né, no fórum, se eu não me engano, teve uma participação muito legal de vocês. O que acontece? Para alguns eu perguntei, gente, vamos falar da relação do peritônio com os órgãos pélvicos, né, que são os órgãos que a gente vai ver aí, né, em grande parte a partir desse próximo módulo em urogenital. Bom, então o que acontece aqui nessa figura a gente vai visualizar muito bem. Eu acho que quem ficou com dúvida, né, agora vai facilitar um pouco. Então, muitas vezes eu falava para vocês assim no fórum, ó, o peritônio, ele é o telhado da cavidade pélvica. Então, aqui agora a gente visualiza nessa figura desta forma, olha só, o peritônio ele tá aqui, essa grande membrana. Então, ó, aqui a gente visualizando o ureter é retroperitoneal, que a gente já falou. Ah lá, a aorta se dividindo em ilíacas, a ilíaca externa que vai virar a femoral, a ilíaca interna que nós vamos ver os ramos dela. Por quê? Porque a ilíaca interna é uma artéria que vai dar ramos para os órgãos pélvicos. Então, a gente precisava conhecer os órgãos pélvicos para saber como que eles são irrigados. E aí a gente vê aqui a relação então do peritônio com a bexiga e o reto, que são os principais órgãos aqui, os órgãos mais proeminentes na pelve masculina. Então, quando o peritônio ele cai, né, ele forma esse telhado da pelve, existe a formação aqui de um recesso, que é um recesso peritoneal importante, que vocês vão ver muito lá na clínica da gastro, de novo pelo acúmulo, né, pela possibilidade de acúmulo de líquido, de sangue. E aí o que acontece? Essa bolsa, ela é chamada de bolsa retovesical. Por que retovesical? Porque está entre o reto e a bexiga. Então, existe aqui a formação deste recesso nos homens. Na mulher vai ser diferente, ok? Então, quando eu perguntei para vocês lá no fórum, gente, quais são os recessos que são formados entre os órgãos pélvicos? Então, nos homens, né, esse recesso é a bolsa chamada de bolsa retovesical. Bom, agora em relação às mulheres. Primeiro,
Então, aqui o esquema das mulheres novamente, e as mulheres elas são um pouco diferentes. Por quê? Porque o genital feminino não está relacionado ao sistema urinário. Então, o que eu tenho aqui é a bexiga da mulher, a uretra da mulher, que a gente já visualiza que é muito menor do que a uretra masculina. Depois nós vamos discutir isso, né? E aí, o que acontece aqui é que eu não tenho relação com os genitais, com o genital feminino. Então, aqui, logo atrás da abertura da uretra, eu tenho a abertura da vagina. Então, é uma abertura atrás da outra. Numa outra visão, olha lá, aqui a sínfise púbica, novamente. Depois eu tenho, ó, a bexiga e saindo da bexiga a uretra. Então, bexiga e uretra. Agora, e no sistema genital masculino, feminino? Então, a gente visualiza nessa figura a presença do ovário, que lá no homem o semelhante seria o testículo. Aqui a gente visualiza as tubas, né? A tuba uterina, não é chamado de trompa, né? Essa nomenclatura ela já caiu, então é a tuba uterina, trompa não, ok? Aqui a presença do útero e ligado ao útero eu tenho um outro canal que é a vagina. E lá atrás eu tenho a região do reto e o ânus. Então, na mulher são 3 orifícios: uretra, vagina e ânus, ok? Sendo que os órgãos genitais femininos, eu tenho o ovário para a produção de hormônios e de óvulo, dos óvulos, que são os gametas. Esses gametas, eles vão ser expelidos, né, vamos dizer assim, pelo ovário, vão entrar na tuba e a tuba tem a relação com o útero. Então, caso haja gravidez, obviamente o bebê vai se desenvolver aqui dentro do útero. Caso não haja gravidez, a parte mais interna do útero vai se descamar e sair pela vagina através da menstruação. Então, esses são órgãos genitais internos femininos. Os órgãos genitais externos, a gente visualiza aqui um pouquinho, ó, os pequenos lábios, os grandes lábios, e aqui a gente vê a presença do órgão de prazer feminino, que é o clitóris. Então, o órgão de prazer feminino normalmente não é a vagina, é o clitóris, ok? E aí, aqui de novo a relação agora do peritônio com os órgãos pélvicos femininos. Então, como eu tenho um órgão a mais, vamos dizer assim, do que no homem, que é o útero, então aqui na mulher eu tenho a formação de 2 recessos. O primeiro, olha lá, é a bolsa chamada de reto uterina. Então, entre o reto e o útero. E depois aqui mais na região anterior, eu tenho uma outra bolsa que se forma, que é a bolsa vésico-uterina, tá? Então, lá no homem, a gente só tem a retovesical, porque eu só tenho reto e bexiga. Aqui, como eu tenho a presença do útero, então, a gente vai ter a bolsa chamada de reto-uterina e a bolsa chamada de vésico-uterina. Então, aqui eu visualizo, ó, novamente a sínfise púbica, a bexiga, a uretra, o útero, a vagina e o reto, ok? Bom, então essa foi a nossa introdução para vocês verem o que é que nós vamos ver nesse módulo, né? Obviamente, nós vamos agora caminhar com mais detalhes. E aí, a próxima aula, a gente começa a ver a pelve, né? Que é a região que vai abrigar esses órgãos como um todo. E o períneo, que é uma região importante, porque é a região onde estão os genitais externos, tá? Tanto masculino quanto feminino, ok? Espero que vocês tenham gostado, espero vocês nos chats de discussão, tá? Um beijinho virtual para todos.